Fala, entusiasta do mercado imobiliário. Seja muito bem-vindo ao MMI Cast. Meu nome é João Paulo Brum e estou aqui para derrubar os muros da falta de informação e construir pontes para o aprendizado. E hoje falaremos com Miriam Valandro, especialista em leilão imobiliário, que está aqui conosco para falar um pouquinho da sua trajetória como advogada no meio dos leilões de imóveis e compartilhar um pouquinho do seu conhecimento conosco. Bom dia, Miriam, tudo bem? Bom dia, João. Bom dia. É um prazer enorme estar aqui hoje. Obrigada pelo convite e pela oportunidade de poder mostrar para as pessoas, né, a grandeza dos leilões e as oportunidades de alta rentabilidade. Isso mesmo. Esse final de semana tivemos um workshop sobre prática em leilão de imóveis, onde eu hoje sou um assessor de leilão imobiliário. Posso assessorar meus clientes. Muito qualificado, por sinal. Posso trazer muita novidade, muita oportunidade de fazer grandes investimentos com enormes resultados aí. E gastando pouco. Investindo pouco, é verdade. Consegue alavancar seu negócio com muita facilidade, pois vai comprar imóveis com um desconto enorme. Sim. E vai ter uma boa liquidez, com certeza. Exatamente, né, exatamente. Então, Miriam, falar um pouquinho quem é a Miriam. Eu conheço a Miriam desde 2018, fizemos alguns cursos juntos, sim, de gestão financeira, gestão profissional e inteligência emocional. É isso aí. Então, estávamos aprendendo, buscando conhecimento para poder compartilhar com vocês que estão aí nos escutando. Isso aí. E dentro dessa gestão aí, desses cursos de gestão financeira, nossas vidas se entrelaçando novamente, buscando oportunidades, né? E crescimento. Verdade. Então, a Miriam, ela é natural de... Eu sou natural de Curitiba. Curitiba, Miriam, Curitiba. Não sabia. Nos conhecemos em Porto Alegre. Uma curitibana perdida no Rio Grande do Sul. Eu achei que tu era gaúcha. Não, eu nasci em Curitiba, mas já na infância, já na primeira infância, já fui para Porto Alegre e me considero uma gaúcha, com certeza. Eu também te considero gaúcha. Sem dúvida. E aí, nessa trajetória aí do Rio Grande do Sul, agora estou em Balneário Camboriú, né, uma cidade aqui muito promissora na área imobiliária, e aí onde eu venho também para trazer esse conhecimento, esse aprendizado aí para as pessoas da região. E tu se especializou, tu é advogada desde jovem, como tu comentou no curso. Sim, exatamente. Se especializou em leilão de imóveis. Sim. E hoje está fazendo cursos e fazendo assessores especialistas em preparando pessoas, né, para um crescimento, para ter conhecimento de possibilidades e alta rentabilidade dentro da área de leilões, principalmente ensinar as pessoas a ter uma perspicácia maior na hora da compra e do assessoramento de imóveis. Legal. Inclusive, em conversa com a Miriam ontem, alinhando num café da tarde, alinhando o nosso podcast, nosso bate-papo, tivemos sim, estamos com o projeto de levar o curso para Capão da Canoa, para nossos corretores, advogados que querem participar desse mundo dos leilões, que ainda é muito pouco, né, divulgado e muitas poucas pessoas atuando. Então é um nicho que hoje é uma oportunidade para esses profissionais. Sem dúvida. João, eu trabalho com leilões de imóveis desde os 18 anos, né? Então eu falo com toda a propriedade. Hoje eu tenho 42 anos, então... Eu não ia falar, eu sei que são... falo, não tem problema, porque eu me considero maravilhosa com 42 anos, então não tem problema nenhum em falar. Então, é uma trajetória aí de mais de 20 anos, então eu me considero uma pessoa que tem propriedade para falar em relação à compra e venda de imóveis nessa área dos leilões e das oportunidades, o que realmente são as pegadinhas e o que não é, o que de fato ocorre, quais são os riscos, né? Então, assim, eu me sinto bem à vontade para tratar desse assunto e nesse sentido aí desse conhecimento de trazer e expandir isso para outras pessoas, para outros advogados e corretores de imóveis, aí como você que veio, né, prestigiar esse curso, que é uma grande oportunidade de área de atuação. Exatamente. Vamos então pegar um pouquinho agora desse conteúdo. Foi um final de semana de aprendizado, como eu falei para vocês. Tivemos o curso Leilão na Prática. Foram 2 dias aprendendo muito e nós vamos dar uma pincelada por cima de algumas questões principais ali para as pessoas terem um pouquinho de conhecimento para daí sim poder buscar, se aprofundar e entrar nesse mundo do mercado de leilões imobiliários. Exatamente. Né? Então, sim, a primeira parte, sim, Miriam, que eu lembro do curso, nós falamos que existem 2 tipos de leilão. Tu quer falar um pouquinho sobre isso? Pode ser. Então, João, nós temos, assim, quando as pessoas falam de leilão,
a gente vê uma certa confusão, principalmente porque daí vem com informações da internet, da mídia, que às vezes não são muito claras, né? Então, para quem hoje tem interesse no mercado de leilões, tem que ter conhecimento e a noção que existem os leilões judiciais e os leilões extrajudiciais. São duas modalidades distintas, com regras completamente diferentes e que são importantes para a finalização de uma compra segura. E a questão aí dos assessores entender como funciona essas duas regras para poder assessorar de uma forma mais adequada, inclusive porque influencia no percentual de desconto dos imóveis, né, João? Então, aí o que dentro desse cenário, o que eu vejo assim que é importante para o pessoal ter conhecimento básico é quando se fala dos leilões dos bancos. Os leilões do banco são os leilões extrajudiciais que decorrem de contratos particulares. E aí os leilões judiciais são aqueles em decorrência de dívidas, de processos distintos, né, de até processos criminais, processos de família. Tem aí também até a questão dos leilões extrajudiciais, os próprios leilões da Receita Federal, do Detran. É um universo de possibilidades e de oportunidades. Sim, nós viemos aqui para falar sobre o leilão de imóveis, mas existem sim leilões de diversos tipos de produtos. Sim. Né? E geralmente, para quem não conhece o mercado de leilões, uma porta de entrada daqui a pouco é a questão do leilão extrajudicial num leilão de um bem imóvel, de um menor valor, para que a pessoa consiga sentir e ver e ter o contato realmente da existência desse procedimento, de como ele acontece. Para então entrar no mercado imobiliário com força, né? Porque é onde realmente tem uma alta rentabilidade surreal e é impraticável no mercado imobiliário normal, digamos assim. Isso aí. Miriam, nós falamos ali, eu até comentei contigo de uma situação que eu vivia faz um pouco mais de um mês, né? Uma cliente estava comprando um imóvel em leilão, veio perguntar para mim sobre o imóvel, pediu para mim ler o edital, e ali não tava, são as pegadinhas que tu comentou que existem, né? Sim. Então era um imóvel de 300 mil, ela arrematou por 160 mil, e no edital do leilão estava dizendo que estava dívida de IPTU, e algumas dívidas, mas não mencionava dívida de condomínio. Exato. Então, eu, né, antes de fazer o curso, eu entendia que quando tu compra um imóvel no leilão, ele vem livre e desembaraçado. Então, realmente percebi que não é isso, que tem várias pegadinhas no meio, assim. Sim. E o que tu pode falar, assim, uma dica prática que a pessoa, né, que está pensando em comprar leilão, claro, primeiramente faz o curso, busca um advogado especializado, um corretor que entende do mercado imobiliário para ver se realmente é um bom negócio ou não, né? Mas assim, em relação aos débitos do imóvel, o que a pessoa pode fazer, assim, qual seria a maneira dela certificar que ela vai comprar um imóvel sem dívida? Então, assim, João, essa área de atuação dos leilões, ela não é exclusiva de advogados, tá? É importante eu colocar aqui, porque vocês da área imobiliária também podem trabalhar com isso e dar uma assessoria adequada, porque vocês têm o conhecimento da documentação necessária para fins de venda de imóveis. E aí, o que adiciona para um profissional especialista em leilões é o conhecimento do processo. E a compra do leilão, ela decorre de um edital, né, que são as regras básicas. Eu costumo dizer, o edital é o contrato de promessa de compra e venda, e depois a carta de arrematação, que é onde vai transferir a propriedade para ti, seria a escritura. Então, dentro dessa questão de dívidas aí específica que você está me questionando, me colocando, leia atentamente o edital. O edital vai dizer se as dívidas seguem com o imóvel ou não. Se o edital for omisso em relação a isso, procure dentro do processo alguma informação, porque no número do edital, se for um leilão judicial, vai estar escrito o número do processo. Então veja, entre lá, que agora os processos estão todos digitais, consulta pelo número do processo dentro do site da Justiça Local, do Estado, né, onde está sendo levado esse imóvel para leilão, e verifica se tem alguma questão ali já judicializada referente a dívidas ou não. Mas na dúvida, não está escrito no edital se segue com as dívidas ou não, não vai seguir, exceto o condomínio, tá? O condomínio já está meio que pacificado aí pela jurisprudência, que ele é uma dívida que acompanha o imóvel, uma dívida aí propter rem, tá? Mas a minha orientação, dá uma verificada, uma leitura atenta ao edital e depois consulta o processo se for um leilão judicial. Aí, nos leilões de bancos, que são os leilões judiciais, não vai seguir com a dívida. O arrematante pode ficar tranquilo, o próprio banco paga todas as dívidas, IPTU, condomínio, tudo que tiver, o banco entrega a escritura
pronto, sem nenhuma dívida, livre de ônus, né? Como então, só para ver, temos os leilões judiciais e os extrajudiciais. Nos leilões judiciais, geralmente o imóvel vem livre, desembaraçado, já com todas as despesas pagas. Sim, né? É importante exatamente. ler o processo, como a Miriam falou Sim. anteriormente. E no extrajudicial é onde pode sim ter essas despesas que vem, às vezes ali diz que paga parte da João, despesa. vamos inverter. Ah, desculpa. Os leilões extrajudiciais, que são os dos bancos, ele vem livre de dívidas. Ah, os extrajudiciais. Isso, e os judiciais, que são decorrentes de processos, como o nome mesmo diz, judiciais é justiça. Sim. Esses têm que estar um pouco atento à leitura do edital. Ah, entendi. Não, na verdade, troquei o judicial pelo extrajudicial. Falamos também, Miriam, durante o nosso curso, como achar os imóveis dos leilões, Sim. onde procurá-los, né? Como estar atento a essas oportunidades. Vamos falar onde pode ser encontrado esses imóveis? Vamos. Assim, João, antes de qualquer coisa, quando a gente vai falar na busca de imóveis, é importante as pessoas saberem que o mercado de leilões ele está à disposição para todos os bolsos, todo o público, tá? Tem imóveis em leilão de 7, 10 mil reais, terrenos, tá? Há imóveis milionários alto padrão. Então, tem oportunidades para todos, e todos podem fazer essa busca. Ela é uma busca pública que está à disposição. A única questão aí que eu alerto em relação a essa busca é ter cuidado com os sites falsos, leiloeiros falsos, que está uma demanda muito grande aí, com essa era da tecnologia, essa era da pandemia, estamos vendo muitos leilões falsos. Então, o que eu oriento para quem está começando agora, que vai fazer a busca, né? Vai fazer a busca. A primeira coisa que vem instintivamente, digitar no Google, leilão de imóveis, né? E aí vem ali uma relação de pessoas, de sites, de leiloeiros. Antes de fazer essa busca no site, no Google, faça a busca na junta comercial. Tá? Os leiloeiros de cada estado, eles são obrigados a estar registrados no estado em que eles vão atuar como leiloeiros, que eles estão levando aquele imóvel para leilão. Então, entre no site da Junta do Estado do Rio Grande do Sul, não, eu estou falando do Rio Grande do Sul, mas pode ser do estado onde a pessoa estiver. Entre ali e procura o cadastro dos leiloeiros. É super fácil. Ali vai estar o nome e o número da matrícula desse leiloeiro. Com base nisso, procure esse leiloeiro no Google. Digite o nome dele no Google e aí então você vai achar o site dele e nessa sequência você vai achar outros leiloeiros e vai fazendo essa busca. Eu recomendo fazer o inverso, ao invés de ir para o Google primeiro procurar leilão, procura primeiro o leiloeiro, porque o leiloeiro é o teu parceiro. É verdade, até porque toda pesquisa, primeiramente, que a gente faz é na internet, no Google. Exato, né? Então, é uma coisa quase um vício. instintiva, né? Tu pensou em procurar algo, tu vai ou no YouTube ou no Google. Só que aí, como está dando muito problema com muitos leilões falsos, eu estou recomendando fazer o caminho inverso, que traz um pouco mais de segurança. Ele pode não exaurir por completo a segurança, mas ali você já vai abreviar, posso afirmar que 70% de chances de você cair num leilão falso, porque daí você já tem a figura de um leiloeiro oficialmente registrado na junta comercial, né? Ele tem uma origem, ele tem um paradeiro. E aí você vai procurar o site, você vai procurar ele. Pode ser que o site seja falso? Pode ser. Aí vocês têm aqueles mecanismos, né, que eu até ensinei no curso de fazer a busca ali pela URL, ver se tem .com, como é que está a situação, que ali é muito... são pequenos detalhes que fazem a criação de uma página falsa, que utilizam muitas vezes o mesmo nome daquele leiloeiro que está de fato registrado e o site não é dele. Então, essas questões aí também são importantes verificar o endereço eletrônico da página do site. E além disso, João, ligar e entrar em contato com o leiloeiro, tá? Tem todos os canais de comunicação com o leiloeiro, é obrigado a estar disponível na página ali da internet. Entre em contato. E aí, mais ainda, para tira a teima mesmo, como eu digo, se tem ainda alguma dúvida sobre a conversa, até porque esses hackers, esses criminosos que estão aí, eles são extremamente habilidosos, né? Eles verdade. sabem muito mais do que a pessoa que está procurando para fazer a compra, né? Peça uma vistoria, peça uma visita. Ali, se ele não marcar a visita, ali é o ponto-chave para mostrar indícios de que esse leilão é falso. Eu ia falar que nós temos ali, começamos falando de leilões, tipos de leilões, Sim. né? Como buscar esses imóveis, onde achá-los com segurança,
né? E agora você está falando assim, em relação à segurança de ver o imóvel, Isso. que é muito importante. Que é o passo inicial. O próximo passo seria, confirmou que o leilão existe, Isso. que o leiloeiro não é fake, Isso. que ele está lá na junta comercial, que ele tem um site, conferir se o site realmente é o site do leiloeiro, né? Então vamos para o imóvel. Isso aí vem a parte mais maravilhosa, mais deliciosa. Que é a parte comercial, que é a parte de saber onde é o imóvel, se ele realmente existe. E você vê aquele imóvel maravilhoso dos sonhos com de 50% de desconto. Aí sim imagina, um imóvel de 1 milhão podendo ser comprado por 500 mil reais. É a realidade. Estou contextualizando em valores para nós ver a diferença. É a realidade. Né? Então, digamos, vendendo esse imóvel, comprou por, digamos, 50%. Se colocar 50% em cima, tu ainda tem liquidez, que ele vai estar 750 mil no mercado. Melhor ainda, pode financiar, né, João? É verdade, uma maneira de alavancar, né? Juntar o seu primeiro capital, daqui a pouco você consegue comprar nos leilões extrajudiciais, né, Miriam? Isso aí. Apenas nos leilões extrajudiciais. Né? Então, essa busca do imóvel, né? Claro, conversando com a Miriam aqui, ela entende totalmente da parte jurídica. E ela também já conhece vários imóveis, tem feito várias vistorias de vários imóveis em leilão, né? O que tu percebe, assim, Miriam, nessas vistorias? O que mais não está condizendo em relação à venda do imóvel? Quais são os maiores perigos na hora de comprar um imóvel em leilão? Dentro dos leilões extrajudiciais, que são os dos bancos, a atenção precisa ser vista no sentido de se ele está ocupado ou não. Não que ele ocupado seja um empecilho, de forma alguma, tá? Mas o estar ocupado é para você ter uma análise de quanto tempo vai demorar para ter as chaves do imóvel. E muitas vezes o fato dele estar ocupado perante o banco que está fazendo esse leilão, pode dar um desconto de até 80%. Os bancos dão esses descontos porque eles não querem assumir essa situação envolvendo a retirada desse ocupante, mas entregam o imóvel 100% livre de ônus, de dívida, de IPTU, de condomínio. Então, nesse cenário dos leilões extrajudiciais, vá até o imóvel, converse com o ocupante, negocie com ele, eles saem. Porque eu não quero imóvel ocupado, porque depois eu fico 10, 20 anos discutindo na justiça. Se você faz uma análise prévia dessa documentação e faz essa vistoria junto ao ocupante, não tem essa demanda de 10, 20 anos. O teu dinheiro não fica preso lá esperando alguém retirar aquele ocupante. É possível, sim, você negociar e tirar ele antes. Até porque aí eu trago uma questão jurídica bem importante, que poucas pessoas têm conhecimento, é que ocorrida a arrematação, esse ocupante tem que pagar uma multa de 1% do valor, tá? Como se fosse um aluguel do imóvel. Como se fosse um aluguel, isso aí. Então, essa multa de 1% é o valor que está estipulado no primeiro lance. Então, a multa é alta, se o imóvel for alto, enfim, é alta. Então, é considerável, é levado em consideração na hora de você conversar com o ocupante. Eu não quero cobrar você dessa multa, não tenho interesse, eu quero que você desocupe, eu te ajudo, inclusive, se for necessário, né? A desocupação, te organizar, se colocar num processo de empatia com a pessoa que está ali ocupando aquele imóvel. E isso super dá certo, tá, João? Aí vem a questão de você ter uma técnica para conversar com a pessoa que está ali. Né? Não dá para chegar de qualquer jeito. Se você chegar ali de qualquer jeito, eles também vão te tratar de qualquer jeito, né? E na verdade... Sensibilidade tem que ter, né, Sim, João? Tem que ter uma empatia pela pessoa que está no imóvel. E a pessoa vai desocupar, não é problema isso. E claro, dessa questão assim dos imóveis ocupados, Miriam. Falou ali, tem a questão de conversar, levar numa boa, e tem as vezes que daqui a pouco a pessoa tem que ter uma atitude ali de que é a emissão na posse. Emissão na posse compulsória. Isso. Em caso digamos ali, o imóvel foi arrematado, existe um prazo médio que se tu consegue pegar ali, digamos, a posse do imóvel, né? Através de uma ação, não primeiro saiu. Tu vai na boa. Depois, caso não, tu vai ter que entrar com uma ação judicial. Assim, João, pela prática de todos esses anos, assim, 20% vai para uma ação judicial para desocupação, 80% sai conversando, tá? E desses 20% que são um pouco mais resistentes, quando você distribui a ação de emissão na posse, o juiz determina a intimação
para essa pessoa desocupar, antes de haver uma desocupação compulsória, de chegar lá caminhões e tal, aquela coisa assim mais dramática, né? O juiz determina que o oficial de justiça intime essa pessoa para desocupar, essa intimação é pessoal, o oficial de justiça bate lá na porta, explica a situação e dá um prazo aí de 30 a 60 dias para essa pessoa desocupar. Desses 20% que ainda são resistentes, eu digo que mais de 50% já saem nesse primeiro momento, tá? Mais de 50%. Então, ficou aí uma média aí de 5 a 10%, que são aqueles um pouco mais resistentes, porque daí eles têm uma justificativa mais plausível, jurídica, tá? Para permanecer. Aí entra a questão de você ter o conhecimento dessa documentação para não deixar essa brecha desse 10% para o cara que está ocupando depois discutir na justiça. É isso aí. Essa questão da ocupação, eu já tive negócios onde o imóvel estava 3 dormitórios em Capão da Canoa, avaliação em torno de 900 mil, estava por 500 mil o imóvel, a leilão, o primeiro leilão, o segundo leilão já, pelo valor. E eu tive um negócio fechado e o cliente, justamente por ter uma pessoa dentro do imóvel, não comprou. Se eu tivesse essa explicação nesse momento, dizendo que do 100%, só 20% acaba não saindo no primeiro momento, e desses 20%, né, com a ação, com um assessoramento, né, com um advogado especialista, eu com certeza teria efetivado essa venda. Então, a importância de nós, corretores de imóveis, ou seja, você advogado, seja você que quer comprar imóveis através de leilão, eu oriento que sim, procure um corretor de imóveis e um advogado, pois tu vai ter toda a assistência, né, de avaliação do imóvel, de percepção de liquidez, né, e questão jurídica também, que é muito importante. Então, a gente está construindo, sim, com um conhecimento juntos aqui, para que nós possamos fazer negócios mais seguros, primeiramente para nós, para os nossos clientes, e para você que está pensando em entrar nesse mercado aí do mercado imobiliário. Até porque se você faz uma análise prévia da documentação e verifica, não é a documentação e verificar se está ocupado ou não, esse 10% remanescente de risco você consegue eliminar e daqui a pouco o cliente nem entra nesse negócio. Porque o que ocorre? O mercado de leilões, ele é altamente próspero, ele tem oportunidades a todo dia, todo minuto. Nós estamos sentados aqui agora e tem novos imóveis entrando no mercado. Tá me dando coceira na mão de tanto que tu fala que tem tanta oportunidade. Então, assim, não deu essa, tem alguma dúvida em relação a esse investimento? Vai para o próximo, não se apegue. No mercado de leilões, quem atua não pode se apaixonar pelo imóvel. Não existe paixão, tá? Aí é que o especialista, quem está trabalhando com esse investidor, de fazer uma análise do perfil, de qual é o propósito dele na compra desse imóvel, porque ele não pode envolver paixão. Onde ele envolve paixão, é um pouco mais delicado a condução dessa operação. Não que ela não possa ocorrer, ela pode, mas ela é um pouco mais delicada, aumenta o senso de responsabilidade em quem está assessorando para identificar melhor a documentação. Mas se o fato é investimento, investidor, eu quero fazer dinheiro, não existe paixão. Você tem a paixão pelo dinheiro e pelo lucro, não pelo imóvel. O imóvel é só um meio ao qual você vai conseguir dobrar, escalar o seu capital e fazer a sua vida em geral acontecer. Eu acredito, sim, a minha intenção como corretor de imóveis, buscar imóveis de leilão. Né? Hoje eu atuo atendendo muitos clientes que compram imóveis para investimento. Lá em Capão da Canoa, nós estamos em Balneário Camboriú hoje, diferentemente de todos os outros nossos podcasts que foram feitos em Capão da Canoa, mas Capão da Canoa, ela tem muitas oportunidades de investimento. Sim. E hoje eu estou buscando trabalhar alguns poucos clientes nessa linha de investimento. Então, o cliente que vem para comprar, para usufruir o imóvel, para se instalar, para transformar aquele imóvel num lar, realmente, sim, acredito que o leilão ele tem oportunidades, mas geralmente vão ser imóveis que não vão se enquadrar no dia a dia da vida da pessoa. Então, são imóveis que daqui a pouco tu vai ter uma oportunidade de ganho nele, sim, né? Mas muitas vezes não vai se enquadrar, que é a questão do cliente que quer olhar, se apaixonar e comprar. Então, acredito que, né, claro que clientes podem comprar para usufruir o imóvel, com certeza, mas acredito que o foco maior, né, o meu foco, pelo menos, né, cada um tem o seu foco. É realmente comprar imóveis com uma liquidez muito maior, por um preço muito abaixo do mercado, para poder, sim, né, fazer uma liberdade financeira através do mercado imobiliário. O consumidor final, eu costumo dizer assim, ele pode fazer aquisição, mas ele tem que estar ciente, né, do que envolve o processo. Ele é um processo que ele exige um tempo de maturação.
Não posso chegar aqui, nenhum especialista pode chegar e dizer que tudo é 100%, que não tem problema nenhum, não. O que ocorre é o conhecimento vai superando os obstáculos. É um negócio real, ele acontece, ele dá retorno, compra-se os imóveis abaixo do valor, os dos bancos, então, 80% abaixo da avaliação, pode financiar, pode pagar em 20 anos, pode, mas ele tem etapas que precisam ser seguidas. Como numa compra normal, João, você quando atende um cliente que vai comprar, você tem as etapas necessárias de pegar as certidões negativas, né, desse comprador, desse vendedor. É normal. Quantas vezes você fez negócio que não é de leilão e que deu problema? Acontece. Essa é a questão de trazer a consciência para as pessoas, quem está comprando. Os riscos de quem está comprando com leilão e sem leilão são os mesmos. Só que quem está comprando de leilão precisa de um conhecimento, de uma assessoria de alguém especializado. Né? Essa é a diferença, mas o retorno, a lucratividade é muito maior do que comprar um imóvel que não esteja embaraçado com alguma questão do leilão. Eu costumo falar para os meus alunos, garimpar as oportunidades. As oportunidades existem. E se o mercado de leilões fosse tão simples assim de atuar, estava todo mundo atuando. E não há. Há um temor, há um medo que com conhecimento ele se dissolve. Não, para quem conhece e sabe trabalhar com leilões, não existe o medo. É só você obedecer a documentação e aquele passo a passo que precisa. Digamos que a intenção foi essa, seguir uma metodologia para fazer um negócio com muito mais segurança para os meus clientes. É o checklist, né? O checklist que foi passado lá no curso. É isso aí, um checklist bem completo, onde tu pode seguir. E até mesmo para nós corretores, para quem está trabalhando a compra e venda de imóveis, tu passar uma informação com segurança e tu mostrar para ele que tu entende, né, daquela oportunidade, com certeza ele vai se sentir mais seguro também. Sim. Então, claro, hoje eu não fiz nenhuma arrematação de imóvel em leilão. Por enquanto. Estou aí à procura. Né, quando fizer a primeira, tu vai ver, meu Deus, como é que eu não descobri isso antes? Já foram algumas tentativas em leilão que acabaram não sendo bem sucedidas justamente pela falta de informação. Né? E é isso que nós estamos fazendo aqui com o pessoal, trazendo essa informação para que eu vim buscar essa informação e poder também ajudar meus clientes e você que está escutando também poder buscar mais informação e poder se aprofundar nesse nicho aí que é rentável pra caramba, né? Muito, essa questão aí também, quem tem negócios, pequenos negócios, né, João, de comprar insumos, matéria-prima, desde o piso, material elétrico, tomada. Eu vi há pouco tempo até vestido de noiva. Ainda brinquei com o pessoal no escritório. Se a desculpa para casar era o vestido de noiva, agora não tem mais, porque tinha no leilão vestido de noiva e os vestidos todos de festas. Eu disse, agora é o momento do casamento. Não casa se não quiser. Não tem mais desculpa. Manda a foto da roupa ali do leilão do vestido de noiva e já o traje completo dos padrinhos. Agora vai. Leva na costureira, faz de ajustes. E tudo novo, tá, João? Não é, o roupa usada. Não. Tu comentou que tem muitos produtos que são apreendidos pela Receita Federal que são novos e vão para leilão. Então, são oportunidades, né? Inclusive, uma das nossas colegas, uma situação que surgiu no curso, ela comprou, foram 30 mangueiras de extintores. Interessante. Ela trabalha com reforma, compra de imóveis, reforma para vender. Né? Então, ela já está nesse nicho de compra e venda. Ela comprou para as obras dela e ainda vendeu para os colegas construtores. Verdade. Lucrou 2 vezes, né? 2 vezes. Ela bem contente. Muito bacana. Então, claro, tendo oportunidade de outros bens além dos imóveis, né? Sim. Tem que ficar ligado. Tem que estar sempre pesquisando. É uma pesquisa constante, é um garimpo, né? Todos os dias. Todos os dias entra no site, elege os sites da sua região ali, que tem os imóveis da sua região, apesar de que hoje, com o mundo online, tem leiloeiro em São Paulo realizando leilões aqui em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, mas aí a pessoa quando entra e começa a fazer essas buscas, ela já seleciona os sites de mais confiança dela, dos leiloeiros de mais confiança, até porque é um universo, são milhares de leiloeiros registrados no país. Então, elege os principais, onde tem as melhores oportunidades, né? E aí faz aquela busca constante todos os dias. É a questão de se conectar a pessoas por exemplo, eu hoje na corretagem eu me conecto a diversos corretores para poder daqui a pouco ter mais pessoas trabalhando e conseguir ter um resultado melhor. Então essa questão de ter, daqui a pouco são milhares de leiloeiros, com certeza
né? Tu vai falar com 1, com 2, com 10, daqui a pouco vai ter aquele que tu vai sentir mais segurança, que vai te passar daqui a pouco, né, uma credibilidade maior, e daí tu começa, assim, criar ali um caminho, uma jornada de sucesso, claro, através de fazer, né? Os leiloeiros ajudam muito, tá? Os leiloeiros, eles são parceiros, eles querem vender. Então, eles auxiliam nas informações necessárias que a pessoa, o profissional que está ali assessorando algum arrematante, eles auxiliam dentro daquilo que é possível para eles trazer de informação. Eles não fazem muitas diligências extra, né? Isso de diligências extra eu trago na questão aí, se você vai comprar em leilão um imóvel, né? Uma casa especificamente, de fazer diligências na prefeitura para ver se tem planta registrada, se aquela benfeitoria primeiro está registrada na matrícula do imóvel. Se não está registrada na matrícula do imóvel, tem que ir na prefeitura olhar, tem planta lá já foi feita uma planta, já está registrada na prefeitura, como é que está essa situação? Porque isso é uma questão que o leiloeiro não vai fazer. Aí compete a quem vai comprar para ver essa situação. Por isso tem que estar bem assessorado por um advogado. É um corretor de imóveis. Que isso aí, numa venda normal, o corretor de imóveis também faz essa assessoria, né? Sim. Miriam, tem dois pontos que nós precisamos falar, que tu tocou agora, né? Que é o período normal entre a compra, a arrematação, escritura em nome dele, né? O tempo, né? E as despesas que geram a arrematação do imóvel também. Sim. Que existe a despesa do percentual do leiloeiro, percentual se houver corretor, se houver advogado. Então, que na verdade ele vai fazer uma conta rápida ali, que além de comprar o imóvel barato, ele tem algumas outras despesas. Sim, a primeira coisa, para quem está interessado em comprar em leilão, as pessoas que me procuram, o que eu faço? Eu faço primeiro uma análise do perfil de investidor. Se ele tem um perfil mais conservador, um perfil mais arrojado, né? Qual é o perfil dele? Para que, com base nisso, eu direcione para um leilão mais adequado, tá? Isso é importante, João. Porque tem pessoas que têm muito medo de fazer um investimento, então eu procuro leilões mais seguros. Tem leilões que são 100% seguros. Faz um briefing com o cliente. Isso, antes, entendeu? Antes. Então, para um cliente que tem um perfil conservador, daqui a pouco não é um caso de um leilão extrajudicial, pode ter alguém ocupado. Ou pode ser um leilão extrajudicial que ele vai financiar um imóvel, mas que seja um imóvel desocupado. Não é porque está em leilão de banco que os imóveis estão ocupados. Não é. Eu já comprei imóvel em leilão desocupado, tranquilo. Então, assim, fazer essa análise do perfil desse cliente, o perfil dele, e aí, no segundo passo, verificar a capacidade financeira dele, para você trabalhar com metas. Se ele tem um capital de investimento de 200 mil, por exemplo, você tem que sentar com ele e dizer quais são os custos que envolve essa arrematação, para vocês poderem, então, juntos fazer a busca do imóvel que atenda, de fato, o capital dele. Porque no leilão nós não temos a comissão do corretor de imóveis, mas nós temos a comissão do leiloeiro, que se for num leilão extrajudicial ou judicial realizado por intermédio desse profissional, você vai pagar de 5% a 10%. Essa regra vai estar no edital. Em regra, é 5%, tá? Tem se visto aí na prática. Além disso, você vai ter, João, as despesas normais de aquisição de imóvel, que é o registro dessa carta de arrematação, que numa compra normal é uma escritura e num leilão é um registro da carta de arrematação, que você vai pagar o ITBI. Sim. Certo? A escritura, na verdade, a carta de arrematação, ela tem valor de escritura. Tem um valor de escritura que vai ser levado para o registro de imóveis para fazer o registro. Então, assim, quais são as diferenças de custos? Me parece, assim, bem claro serem as mesmas. Ao invés de eu ter o corretor de imóveis, eu vou ter o leiloeiro, eu vou ter as despesas de registro dessa carta, dessa escritura, e vou ter depois que ou desocupar, enfim, daí as questões particulares de cada um envolvendo esse leilão, né? A finalidade desse imóvel. O que tem, assim, que poderíamos colocar de diferente no adicional? Se ele está se valendo de um advogado, aí ele vai pagar o advogado, que daí está separado, digamos assim, desse pacote que é o pagamento básico dentro do processo de leilão. Porque o leiloeiro você vai pagar lá no dia, no ato da arrematação. O advogado você vai pagar em separado dentro do contrato particular que esse profissional fez, né? Eu não posso aqui falar qual é o percentual que esse advogado vai cobrar, porque isso é muito particular de cada profissional. Nós, como advogados, temos a tabela da OAB, a gente tem que respeitar a tabela da OAB, não se cobra menos para não aviltar a profissão dos colegas, né, ou outros, né? Então se mantém essa média da tabela da OAB, mas isso é negociação de cliente com um advogado. Perfeito. Então o custo adicional é realmente a questão da
do leiloeiro, percentual do leiloeiro. E esse período, assim, entre... Claro, tu foi lá, procurou o imóvel, tu fez análise do cliente, né? O que ele tem de disponibilidade de investimento. É uma primeira etapa preliminar, né? Vamos adquirir o imóvel. Vai ser feita a vistoria, vai ser feita a análise comercial do imóvel, se está ocupado, se não está ocupado, até ser arrematado, participar do leilão, que nós podemos falar sobre como funcionam, que são 2 tipos de leilões. Que, né, são 2 tipos e o terceiro tipo, que é o híbrido, né? Isso! Depois vamos aproveitar que nós estamos falando, eu ia fazer um resumo de tudo que nós temos que fazer até a próxima etapa, que seria o tempo que leva tudo isso aí. Sim. Né? Mas vamos falar dos tipos de leilões, que são online, o híbrido e o presencial. Exato. João, a nossa legislação, ela prevê esses 3 tipos. Então, o presencial, que é aquele em que a pessoa vai até o local, a casa de leilões, né, a sede onde aquele leiloeiro está estabelecido, que é realmente aquele leilão que a gente vê nos filmes mesmo e nos desenhos, que as pessoas ficam ali, quem dá mais, né, e levanta a mão, e eu dou mais, e eu dou mais. E o leiloeiro fica ali com aquele martelinho agora, dou-lhe 1, dou-lhe 2 e dou-lhe 3, vendido. Não é assim. Só filme isso. Não, aí, é real. Existe. É real, é bem bacana. É todo um cerimonial ali bem bacana, mas muito rápido, porque são vários leilões em sequência, né? Então não fica toda aquela demora. E também outra questão que nós vimos, que tu comentou ali, na questão do leilão dos lances, né? Existe lance mínimo. Sim. Nos leilões, né? Senão daqui a pouco vai aumentar R$1, R$2, né? Mas geralmente eles estipulam um lance mínimo a cada oferta. Isso aí. Então nós temos aí, voltando um pouquinho, João, para deixar claro para o pessoal, temos então o leilão presencial, que é esse aí, vai lá com o martelinho dentro da casa de leilões. Tem o leilão online, que é aquele que ocorre pela internet, que tem que fazer o prévio cadastro antes. Não é qualquer um que chega lá e vou participar do leilão agora. Eu costumo dizer, até uso muito nas minhas redes sociais, dar lance em leilão não é palpite de jogo de futebol. Você tem que ter responsabilidade. E aí essa responsabilidade, ela já começa de uma análise prévia do leiloeiro no cadastro em relação aos documentos, né? Saber quem é aquela pessoa. Questão importante aqui da situação envolvendo o cadastro, as pessoas que estão negativadas no SPC, estão com algum problema, elas podem comprar em leilão. Podem comprar em leilão. Pode, não é feita essa pesquisa, não interessa se você é devedor ou não. É um contrassenso você estar com uma série de dívidas e comprar um imóvel em leilão, porque você vai transferir para o seu nome e você pode ter problemas. Claro. Tá? Perder esse imóvel futuramente. Mas daqui a pouco estou no SPC por uma conta de energia elétrica, conta de telefone. Você pode participar do leilão, não tem problema nenhum. Isso não é impeditivo. Então, a pessoa manda esses documentos para o leiloeiro com antecedência e o leiloeiro vai homologar daí esse cadastro para, então, a pessoa participar do leilão. Aí, esse vai participar pelo online. Tá? E aí tem a questão dos leilões híbridos, que é aquele que ocorre simultaneamente dentro da casa de leilões e no online. E aí a questão é da gestão do leiloeiro, de administrar e ver a entrada dos lances ali. Então são esses os 3 tipos, tá? A tendência que nós estamos vendo do movimento da tecnologia e do judiciário pós-pandemia, que os leilões venham a ser online, até porque a lei prevê que a prioridade são os online. O leilão híbrido, João, ele foi uma criação dos leiloeiros para enfrentar essa situação. Foi uma solução temporária para coisas que chegaram. Mas eles vão ficar a tendência 100% online. Tem que se preparar com essa questão aí de tecnologia, de entender bem como funcionam os sites dos leilões e os cadastros, porque ele vai ficar 100% online. É a tendência. Mas isso não impede a vistoria, tá? Não é porque o leilão é online que a pessoa não pode ligar para o leiloeiro e pedir que quer fazer a verificação. A vistoria seria existe que na sua análise do cliente, análise do imóvel. Ir até o local. Estaria na análise do imóvel que é anterior ao dia do leilão. Isso. Fazer uma due diligence. Isso aí. Que é isso aí. Examinar os documentos, né? Ir fazer até o local. O exame do imóvel, ir no local, ver Exato. A situação, se está ocupado, se não está ocupado. E se ele existe, né, João? Alguns imóveis, se ele existe, principalmente, sobre né? essa questão no curso dos terrenos, que dá muito problema, né? De invasões laterais e daqui a pouco está indo para o leilão. Está comprando um terreno de 500 metros, quando chega lá tem uma tira de 100 metros, né? Por isso é importante dar vistoria do imóvel, com certeza. O processo é muito semelhante à compra e venda dos imóveis normais. Não tem... alguns detalhes
detalhes que precisam ser vistos, né? É que, na verdade, como tu tá lidando com, daqui a pouco, imóveis que foram retomados judicialmente, existe, sim, a parte jurídica. Sim. E nós, corretores Sim. que trabalhamos e buscamos conhecimento, tem uma noção, né? É aquela noção ampla, Sim. superficial, né? Como, claro, já tive advogado com assistência continuada, então a gente trocava sempre ideia, então tu vai aprendendo. Exato. Bem, eu vim aqui, aprendi muito, tu é minha mentora de leilões, né? Legal. Tava pensando nisso antes de vir ali, tu já é minha mentora dos leilões, Bom, né? obrigada. Quero fazer jus a ser um bom... Já está sendo um ótimo aluno. bom pupilo aí, um bom... Está sendo ótimo. Né? E vamos sim fazer negócios para poder prosperar. Porque o leilão, ele exige um pouco de conhecimento na área imobiliária de uma forma ampla, né? Ele não se limita só ao processo judicial do leilão. Tem toda essa questão de documentação de matrícula, isso é a área imobiliária que vocês dominam tranquilamente, né, João? Então, são duas forças que se complementam, essa questão do conhecimento jurídico dos leilões com a questão do conhecimento documental imobiliário, que vocês já são preparados para isso. É isso aí. Eu tenho o Longo, um amigo já de longa data do direito imobiliário, te comentei dele esse final de semana. Sim. Né? Ele esteve no nosso podcast também e nós temos a parte comercial, o corretor, né, que tem que entender da jurídica assim, e ele coloca que é seguro. A gente pergunta o que é um negócio seguro no mercado imobiliário. É aquele negócio onde tu tem a questão da certeza ali dos documentos, né, do imóvel. Leilão é a mesma coisa, é a prévia análise documental. Leilão é perigoso e arriscado. Qualquer negócio que não é examinado os documentos, ele é perigoso e arriscado. Não é só leilão. Qualquer operação imobiliária que você faça. É disso que é a questão de tu ter clareza, tu aprender, tu ir buscar a informação para ter clareza, e a clareza vai te dar um poder de decisão muito mais assertivo. Muito mais assertivo. Muito mais assertivo. Se os leilões fosse algo que os negócios não acontecessem, que desse muitos problemas, não existiria o Instituto. A Justiça já teria tomado outra providência para vender esses bens desses devedores. Uma outra forma de se resolver. Exato. E não, as vendas acontecem sim, elas são reais. E a Justiça tem interesse em colaborar e dentro da legalidade, pender para o lado do arrematante, porque ele é o terceiro de boa-fé. Ele está vindo numa situação e está colocando o dinheiro dele, né, acreditando na Justiça. Entendeu? O arrematante acredita naquele procedimento judicial ou naquele procedimento extrajudicial, se é decorrência de leilões de banco. Então, ele tem uma proteção. Ele é visto com muito cuidado, né? Com muita atenção para que haja o mínimo possível de problemas que venha prejudicar ele na arrematação. Porque senão ele depois não volta mais. Ele é o cliente do judiciário. O arrematante é um cliente do judiciário. Que ele vai... Geralmente, quem compra uma vez em leilão sempre compra, tá, João? Comprou uma vez e foi bacana, a compra lhe ocorreu tudo bem, tudo legal, ele viu que o lucro dele foi maravilhoso, foi altíssimo, ele vai voltar. Então, por isso, essa questão de atenção do judiciário em proteger ele. Legal. Sendo que... atropelando aí um pouquinho o assunto. Mas eu quero absorver e que é muito interessante, que é onde sana todos os temores do arrematante, no leilão judicial. Se ele vier a fazer alguma compra, ele arrematou, ele está esperando a expedição da carta de arrematação para ele poder levar para registro, a carta é a escritura dele. Se entrar alguma petição, um requerimento do devedor ou do credor questionando aquele leilão, ele pode imediatamente desistir do leilão. E ele vai receber de volta todo o dinheiro dele, todas as despesas, inclusive a comissão do leiloeiro. Essa questão que tu comentou agora, né, de daqui a pouco, né, a pessoa arrematou o imóvel, né, o devedor que está perdendo o imóvel, ele tem a questão, a possibilidade também de daqui a pouco entrar no leilão, que é algo que tu pode, na verdade, comprar ele antes do leilão também e pode... O devedor. Sim. Como funciona? O devedor, antes desse imóvel ir para leilão, o leilão é a última instância, a última alternativa que a Justiça encontra para satisfazer aquele credor lá que está esperando para receber o dinheiro dele. Então, é dada a oportunidade para o devedor de ele adjudicar esse imóvel, que é ele ficar com esse imóvel, né?
antes, ele pagando a dívida, remindo, fazendo todos os pagamentos de custas, honorários, despesas do processo, o devedor ficar com esse imóvel, que é a remissão no caso, tá? O devedor, ele faz a remissão da dívida, ele pode pagar essa dívida até o leilão, e o credor, por sua vez, ele pode adjudicar o imóvel, ele pode usar o crédito dele para adjudicar e ficar com aquele imóvel, se interessante for. E aí, não ocorrendo superada essa fase, dentro do leilão, João, o devedor pode utilizar o crédito dele, que ele tem para receber, para dar lances e participar em condições iguais com os demais compradores. Bacana, muita informação, realmente foi... tem muitas coisas anotadas, mas realmente tem que estar bem atento aos detalhes, né? Detalhes. Bom que vamos ficar conectados e toda vez que tiver alguma dúvida eu vou... mas daqui a pouco os detalhes aí já estão inseridos no cotidiano, no dia a dia, e vai tirar de letra, não tenha dúvidas disso, João. Vamos lá, vamos trabalhar para que nós possamos fazer negócios bons, seguros e lucrativos para nossos clientes. Com certeza. Miriam, vamos falar de umas curiosidades sobre você? Vamos! Primeiro, vamos em relação ao leilão. Nós falamos ali da questão da despesa, Sim. Depois das possibilidades de arrematação, de como funcionam as arrematações, e o tempo que leva essa arrematação para ir para a matrícula, para a pessoa ter o imóvel disponibilizado, já registrado em cartório, para poder fazer uma transação imobiliária futura. Qual é o período aproximado normal que leva um... João, depende muito se é o leilão judicial ou extrajudicial. Se o imóvel no leilão extrajudicial não tiver ocupado, é questão de 30 dias, tá? Você faz a arrematação, expedida já a carta, o banco expede todo esse documento juntamente com o leiloeiro, né? E aí você já leva para o registro normal. Feito o registro, você já tem a posse do imóvel. No judicial, se o imóvel estiver ocupado, desocupado é o mesmo procedimento. Você comprou no leilão, você já vai lá, já começa a cuidar do imóvel, até o juiz homologar essa arrematação, você já está na posse. Aí essa questão do judicial, qual é o tempo que vai demorar? Aí depende do profissional que está assessorando esse arrematante e está lá no cartório pedindo um auxílio, né? Pô, comprei um imóvel, eu quero a expedição da carta, tem como pedir para o doutor, para o juiz, para a doutora, enfim, dar uma analisada. Tem que estar com aquela questão da presença em cima e não ser mais um que largou um processo lá, um papel lá, naquele processo, aquele processo fica na pilha lá, tá, João? Eu que trabalho no judiciário, eu sei, tem comarcas aí que uma petição é analisada em 24, 48 horas, tem outra que meses. Aí entra o diferencial do profissional que está assessorando esse arrematante. Se está preparado ou não. Exato. E se está comprometido ou não. E comprometimento de estar ligando, entrando em contato. Foi concluído o processo, a gente chama concluído, né? Está com o juiz é quando foi concluído. Liga no cartório, pede para falar com a assessora ou assessor do juiz, explica a situação e pede um pouco de prioridade. É óbvio que há um nível de prioridades dentro da vara. A legislação, inclusive, prevê uma ordem de entrada desses processos no gabinete que ela precisa ser respeitada, tá? Mas você consegue, sim, acelerar esse procedimento entrando em contato com o cartório e com o juiz. E aí, dentro desse cenário, se você faz uma assessoria ativa, eu acredito que 60 dias você já está com toda a documentação pronta, a carta registrada, tudo pronto, posse do imóvel, já pode vender. Pelo valor, assim, que ele vai ser bem mais atrativo. E o curto prazo para regularizar... O que a pessoa tem que ter em mente? O imóvel, ele está com valor bem abaixo do mercado. Se ele está com valor bem abaixo do mercado, tem algumas questões que precisam ser superadas para aquele negócio se realizar de forma lucrativa. Se fosse uma compra e venda normal, sem nenhum empecilho, nenhuma questão que precisa ser superada, estariam os imóveis todos sendo vendidos em imobiliárias com corretores de imóveis. Não teríamos o leilão. Então, assim, tem essa questão, né, que a pessoa precisa ter em mente. Alta rentabilidade, sim, mas aí tem questões que precisam ser superadas aí durante o processo. Tu comentou também ali durante nossa conversa e durante o curso a questão da importância de prestar um bom assessoramento. Sim. Que é como nós corretores trabalhamos também. Quantos clientes daqui a pouco eu tenho hoje atendendo, que são meus clientes a longa data, porque justamente... eu dei o suporte necessário, eu dei a orientação necessária. Então, a questão de comprar um imóvel e continuar comprando vai depender muito da assessoria. Da assessoria e da segurança que esse cliente vai ter em comprar um imóvel. Que eu tenho um cliente, ele é um registrador público, ele comprou um imóvel e perdeu o imóvel no leilão. Nunca mais comprou outro imóvel.
Aí eu digo e me coloco assim, fico muito orgulhosa da minha escolha profissional, da importância de um advogado ou de um profissional, um assessor, agora as pessoas que eu estou formando, em conhecer o procedimento específico do leilão, né? Só um parênteses, não foi comigo que ele comprou esse imóvel, viu? Não, até porque eu tô te mentorando. Sim, ele me relatou, né? Você fez o curso comigo agora não vai ter mais erro, viu? Tem que prestar atenção para que a gente possa, assim... Por isso a importância de conhecer, sim, o procedimento do leilão. Não é um procedimento que se aborda de uma forma tão simples na faculdade, tá? O leilão, não existe uma cadeira na faculdade que vai dizer, o advogado formado em direito, ele vai atuar em leilões. Não, o advogado atuar em leilões, ele precisa ter um domínio completo da questão processual dos processos a nível civil, tributário, trabalhista, criminal. Então, assim, é um compilado de informações dentro dessas especialidades, que aí, quando ele vai assessorar, identificar processo judicial, extrajudicial, qual é a origem, dívida trabalhista, civil, tributária, um leilão criminal, que vem de uma decorrência de um processo criminal, qual é a situação? E aí ele vai conseguir trabalhar com a técnica dentro de cada especialidade. Foi a questão que tu nos comentou também das origens de leilões, né? Que influencia. Que influencia bastante no andamento da... Isso. No procedimento. É só isso. Só influencia no procedimento, mas no lucro não influencia em nada. É verdade. Só aumenta. Miriam, disse que ia perguntar sobre algumas curiosidades, né? Já comprou imóveis em leilão? Já, logicamente. Olha meu tô sorriso. começando pela parte... Meu sorriso aqui de felicidade. Qual foi o negócio de leilão imobiliário que tu comprou e que foi o que daqui a pouco foi o que mais te marcou, o mais importante para ti? O que mais me gerou um pouquinho de dor de cabeça foi um leilão do imóvel ocupado, tá? Mas que, assim, gerou uma dor de cabeça muito relativa, porque eu tive que entrar com a emissão na posse, mas eu entrei com a emissão na posse, João, porque eu não quis ir conversar com o ocupante do imóvel. Eu achei assim eu disse, eu não vou ficar me expondo. Como eu sou advogada, para mim é muito fácil manejar uma ação judicial, sem problema nenhum, eu domino todo o procedimento, né? E aí eu não quis ir conversar com o ocupante. O que eu não faço na situação quando eu faço assessoria para os arrematantes. Aí tem a equipe, né? Geralmente são os meus parceiros corretores de imóveis local que vão lá fazer essa diligência e conversar com o ocupante. Dá a cara tapa. Dá a cara tapa, exatamente. Eu fico lá assim, não, hoje eu não vou apanhar. Eu passo meus parceiros ir lá e conversar com o ocupante. Então, teve todo um processo que eu não me utilizei de um parceiro corretor de imóveis. E aí eu comprei pela Caixa Econômica Federal, estava ocupado. E aí eu tive que entrar com uma ação de emissão na posse. Pedi uma vistoria prévia para o ocupante não destruir o imóvel, que é uma coisa bem passível de fazer, que pouquíssimas pessoas fazem, né, para garantir a segurança da entrega do imóvel. E aí o oficial de justiça esteve lá, né, daí quando o oficial de justiça foi, eu acompanhei até, daí ali eu me apresentei, conversei com o devedor e tal, ficou tudo tranquilo. E ele desocupou sem problema nenhum, e o imóvel estava impecável, maravilhoso, e dei uma ajeitada nele, uma garibada, como a gente fala, e foi-se, né. Então, assim, ali foi um retorno de um negócio que eu tive mais de 110% de retorno. Uau, 110% de retorno. Então, assim, vou dizer assim, dentro dessa minha trajetória aí, 20 anos em leilões, esse aí foi, assim, um pouco mais delicado na posição, assim, de arrematante, né? Só para nós ter uma ideia de rentabilidade, esse lucro, esse retorno de 110%, qual foi o tempo que levou para te retornar esse valor? Como eu fiz a reforma no imóvel, demorou em torno de 8 meses, João. 8 meses? 8 meses, porque fiz a compra, foi muito rápida, e em 15 dias o imóvel já estava no meu nome, né, nesse extrajudicial. O registro de imóveis foi super rápido, porque daí eu levei toda a documentação, o registro lá registrou, e já entrei com a emissão na posse, deu 60 dias com ação judicial, em 60 dias estava desocupado, e aí depois o início da fase de obra e tal, que daí demorou um pouquinho mais para ajustar o que precisava, e venda, 8 meses. Então, só para nós resumir, comprou um imóvel, teve 110% de retorno em 8 meses. 8 meses, exatamente. Onde é que acha isso no mercado financeiro, Miriam? Não tem, claro Onde é que acha isso?
Eu acredito sim nos imóveis. Lá em Capão da Canoa nós temos imóveis que a gente vende na planta, pré-lançamento, como tu me comentou que tem bastante pré-lançamento aqui, onde tu pode adquirir ele de forma parcelada ou à vista, que tu acaba tendo retornos ali, né? Teve clientes meus que obtiveram ali, pagaram um valor parcelado, no meio do caminho venderam o imóvel, tiveram 100%, Sim. mas é um a cada 10 clientes que consegue fazer isso, né? Então, assim, no leilão, não digo 110%, que nem esse foi um caso extra classe, na verdade, né? Não, mas a compra bem feita dá isso sim, João, dá, tranquilo. Tá, então... Aí, por isso, a prévia análise antes, fazer o checklist, e eu falo muito na calculadora do leilão, que é calcular os custos antes de participar do leilão, e saber até onde pode ir, né? Aí entramos naquela questão emocional ontem, do quem está comprando no leilão e dando os lances, de saber o seu limite. Porque o leilão entra muito essa questão do ego, eu tenho que ser o melhor, esse imóvel é meu, é isso e aquilo, e começa a dar lances. Até voltando ao que você me perguntou antes, eu pulei a pergunta da questão dos lances, como funciona, se aumenta em 5 mil, em 10 mil, em 1 mil e tal, como for, né? Isso está especificado, tá? No site, o leiloeiro, ele coloca os lances, o teto mínimo de incremento, que é o quanto acima da proposta anterior, a próxima pessoa que está interessada vai dar o lance. Então, isso, assim, a gente na assessoria controla emocionalmente o cliente, o arrematante, nesse sentido de ele ter previamente os números antes de participar do leilão, e aí chegou ali no leilão, ele sabe qual é o teto, que é economicamente viável e que aí vai dar a rentabilidade que ele quer do 100%, do 110%, e já vi até de 200%, tá? Uau! Eu quero participar desses negócios. Com certeza, com certeza. Então, vamos fazer essa busca, vamos buscar as oportunidades. As oportunidades existem, João. Existem, estão buscar à disposição. As informações para que a gente possa... Né? Claro que sempre quando eu ofereço o imóvel para o cliente, eu busco saber o máximo sobre o imóvel. Sim. Né? A questão, claro, hoje eu trabalho muito na região do litoral norte, que é Capão da Canoa, Xangri-Lá, Atlântida. Mas as oportunidades estão em todas as regiões. Mas eu vi que existem muitas oportunidades de diversas praias, Florianópolis, aqui em Balneário. Porque não é porque aqui é um local assim, que os imóveis são milionários, a grande maioria dos imóveis pega uma classe social muito alta que não tem leilão. Tem leilão e muito leilão mesmo, tá? Imóveis aí que você vai comprar 7, 8 milhões, daqui a pouco tem sim no leilão por 5, 6, tá? Como aqui a liquidez é muito grande, os imóveis são muito valorizados, aqui os descontos em torno aí, eles são vendidos na média no mínimo por 60%, tá, João? 60% da avaliação. Da avaliação judicial, que muitas vezes já está deficiente e já não corresponde à valorização imobiliária. Aí é que está a questão das parcerias com os corretores estarem atentos na valorização real do imóvel, porque até o imóvel chegar para leilão, muitas vezes, demora 2 anos numa avaliação que ocorreu lá atrás. Então, aqui em Balneário Camboriú, lá em Capão também teve essa situação dessa supervalorização imobiliária nesse período da pandemia, tem muitos processos que estão sofrendo, que estão indo os imóveis para leilão agora, com uma avaliação defasada. Claro que tem todo o procedimento do advogado dentro do processo para reclamar essa valorização do imóvel, mas isso tem regras, e às vezes as regras não acompanham a valorização real, efetiva, né? Então aí você tem, além de comprar um imóvel por um valor inferior, pelas regras do leilão, você ainda vai levar esse plus da valorização imobiliária, que é onde dobra e muitas vezes dá 200% de retorno do capital. Tu comentou ali da questão da valorização aqui de Balneário. Fazem quase 3 anos que tu está morando aqui, né, amiga? Sim. Como é que está sendo essa adaptação? Maravilhosa! Está bem, tá? Não se adaptar em Balneário não tem como. Realmente uma cidade que encanta, tu vê, né? Prédios maravilhosos, né? Uma beira-mar tranquila, linda. Exatamente. Realmente uma praia muito boa para se morar. Assim como eu digo que eu amo Capão da Canoa, assim, é uma praia que para mim é cheia de oportunidades, né? Tenho um conhecimento amplo lá. Não me imagino morando em outro lugar, né? Como eu te falei, porque adoro morar em Capão da Canoa. Mas percebo que Balneário é uma cidade bem próspera. Leve, né? E muito boa de se morar. Claro, estou aqui há 3, 4 dias, né? Mas já deu para ter um gostinho aqui. Que venho de Porto Alegre, que tu vive uma vida presa, né? Porto Alegre, tu vive refém do sistema.
do sistema de um modo geral, principalmente assim, eu coloco com propriedade a questão da criminalidade, né? Minha decisão de sair de Porto Alegre decorreu de 3 assaltos que eu tive, e o último assalto entraram na minha casa, e a situação assim foi bem, bem difícil mesmo. E aí tu começa a colocar outros valores, né, na balança para ver o que de fato importa para tua vida. E Balneário Camboriú a gente não tem isso. Tem criminalidade, óbvio que tem, mas é diferente, João, a criminalidade é bem menor. Aqui você pode tranquilamente sair na rua conversando no celular, com o celular na mão, né? Coisas que Porto Alegre não tem mais. Então, a própria situação do meu filho aqui, ele lá em Porto Alegre, meu filho hoje tem 14 anos, até os 12 anos, ele não sabia andar de bicicleta, porque nós não morávamos em condomínio fechado, e aí não tinha essa possibilidade de pegar uma bicicleta e ir para a escola, para ir na padaria, para ir no mercado. E hoje já não, aqui ele faz toda a logística dele de bicicleta. Então, é uma vida mais saudável, é uma vida mais leve, você tem lazer gratuito aqui no mar, enfim, é tudo diferente. Até a questão de trabalho, eu trabalho, como eu falei para você antes, eu trabalho de chinelo, de tênis, de rasteirinha, sabe? É outra proposta, e isso faz toda a diferença na vida da gente. Isso traz qualidade de vida, né? Traz mais brilho nos olhos. Digamos que tu se antecipou à pandemia, né, Miriam? Sim, que a gente viu, assim, a pandemia, ela veio para, claro, um momento bem desafiador para nós. Sim. Mas que veio para mudar a maneira de nós se comportar, de morar e de viver. Sim, E isso fez que nem essa alta valorização que nós tivemos, tanto em Balneário, Capão da Canoa, Xangri-Lá, essas praias, né? Inclusive cidades do interior com sítios foram muito procurados pela possibilidade de trabalhar um pouco mais distante, né? Então a gente vê que a questão de morar no litoral, como nós temos Capão da Canoa muito próximo de Porto Alegre, nós vimos uma incidência, digamos, de dobrar nossa população durante o ano e permanecer. Boas parte dessas pessoas permaneceram morando no litoral. E eu acredito, sim, que essa é uma tendência muito forte. Né? Até porque as capitais, os polos, eles realmente estão trazendo um pouco mais de insegurança, mobilidade dificultosa, né? Que nem nós conversando lá, às vezes para ti se locomover em Porto Alegre, tu leva 1h30 para chegar de um lado ao outro, para ir numa reunião. O home office facilitou, as reuniões online, a questão jurídica andou muito mais rápido depois da pandemia, né? E eu acredito, sim, que essa questão de valorização e a tendência das pessoas irem, que nem tu fez, morar na praia, é muito forte. Eu tive essa questão que a pandemia só veio para reforçar, porque eu vim para cá antes da existência da pandemia, nem se falava em Covid, nada ainda, e aí eu ficava me deslocando com frequência a Porto Alegre. E a pandemia, então, como ela colocou tudo online, a justiça foi obrigada a ir se adaptando, facilitou o trabalho. E hoje, com a situação online, eu como advogada mesmo atendo o Brasil inteiro, né, João? Brasil inteiro. Amanhã eu tenho audiência em Porto Alegre, eu vou fazer online, vou ficar sentada aqui. Então não tem mais essa dificuldade. E os leilões online, aí o que eu falo para quem quer trabalhar assessorando, né? Vocês aí, corretores de imóveis, que têm interesse em trabalhar nessa área imobiliária com leilões, buscar os advogados profissionais, ou se não, vocês se profissionalizem, façam o curso, vão se profissionalizar e façam parceria com corretores de outra região, entendeu? Porque daí você vai ter a oportunidade de buscar leilões em Florianópolis, em Capão, em Curitiba, enfim. Hoje o movimento o network é coletivo, essa integração, né? A unificação de forças e não a individualização do trabalho solo. É isso aí, as famosas collabs que estão acontecendo, né? Exato. E cada vez mais, claro, aproximar a tecnologia aproximando as pessoas, isso, né? Aí. E aproximando das regiões maravilhosas que são as praias, né? Nós podemos morar na praia, atuar em diversas situações, lugares e regiões. Tá tudo bem, tá todo mundo ganhando, tá todo mundo feliz, o cliente final lá comprou um imóvel bacana, tá tendo uma rentabilidade dentro da proposta dele, o corretor recebeu, o advogado recebeu, enfim, todas as partes envolvidas. O credor lá daquele processo recebeu, todo mundo recebeu, tá todo mundo feliz. Foi resolvido. Bacana. Problema resolvido. O que nós podemos falar mais de leilão? Eu acredito que nós estamos nos encaminhando aí para o encerramento. Já deu 1 hora? Uau!
Passou rápido, né, Miriam? Se tu deixar. fala bastante, mas fala com propriedade, muito bem, explicando para o pessoal aí. Né? O mercado de leilões é algo assim que realmente é de encher os olhos, né? E quando você tem esse conhecimento pode ser multiplicado e passado para as pessoas, e isso vai influenciar na vida delas, né? Tem quantas pessoas aí, João, que tem o sonho de comprar uma casa, um imóvel, e não tem condições financeiras de fazer isso. Não tem condições financeiras numa compra regular, mas dentro de um leilão ela tem. Ela pode ir para um banco, num leilão extrajudicial, e daqui a pouco comprar um imóvel de 200 mil, né? E por 100 mil reais ainda financiar em 240 meses. Imagina. Então, como que eu não vou estar feliz em trabalhar realizando sonhos? Eu realizo sonhos e soluciono problemas. É verdade. É muito gratificante. E é isso que eu comento ali, sempre falo pro pessoal que quem, é uma frase, um jargão, né? Que quem nasce, mora. Todo mundo que nasce tem que morar em algum lugar. Exato. Né? Então, tipo, nós estamos trazendo o quê? Oportunidade das pessoas poderem fazer isso com muito maiores vantagens, com soluções e com segurança, que é o mais importante. Levando oportunidades reais e concretas. Tá. Então, Miriam, para nós começar a encerrar a nossa conversa, qual é o recado que tu deixa para o pessoal que está escutando em relação aos leilões de imóveis? Que não tenham medo, não tenham medo. É uma modalidade, sim, de compra real, tem alto retorno financeiro e está à disposição para todo mundo. Basta buscar conhecimento. Buscar assessores especializados que têm amplo conhecimento de causa. Exato. No caso, Miriam Valandro, eu estou aí começando nesse meio, nesse mundo, que é cheio de... Outra coisa que eu falo muito, que o mercado imobiliário tem infinitas possibilidades. Sim. Né? Então, cada vez que tu te conecta a uma pessoa, que é isso que nós estamos fazendo, uma ponte para o conhecimento, primeiramente eu vim buscar e estou podendo compartilhar com quem está nos escutando. Né, que essa é a filosofia do podcast, né? Nós construir pontes para o aprendizado. Né? Então... buscar os profissionais de sua confiança. Eu costumo falar assim, tem essa questão da integridade também do profissional em atender aquele cliente ou aquele cliente buscar aquela pessoa que ele confia para, de fato, fazer que aquele sonho se torne realidade. Miriam, agora, onde é que nós podemos te achar nas redes sociais? Então, eu tô no Instagram, né, miriamvalandro.adv, vocês vão me achar, tem bastante conteúdo. Bastante, eu gosto de colocar bastante conteúdo mesmo, conteúdo relevante que de fato vai mudar o entendimento das pessoas referente ao mercado de leilões. Que foi o que aconteceu comigo, nós nos conectamos no curso, fazem aproximadamente 4 anos, né? E eu venho acompanhando as postagens, as dicas, as oportunidades, e eu já brilhou meu olho, eu já vim a Balneário fazer o curso, já aproveitei a oportunidade, tirei mais uma casquinha para pegar esse conhecimento e compartilhar com quem está nos escutando. Então, é muito gratificante poder fazer parte disso, poder estar aprendendo Obrigada, João. Né? Crescendo, primeiramente, né? Uma troca aprendendo, mútua. Né? Então, agradeço a tua participação. Você foi a primeira mulher a participar do podcast. Que orgulho! Temos outras convidadas. Né? A legal. Lucy Miriam é uma que já está confirmada. Ela vai falar sobre financiamentos imobiliários. Muito bom. Ela casa muito com leilões. Ela é agente financeira. Né? Então, ela lida com isso todos os dias, também é especialista, que nem tu é especialista em leilão, ela é especialista. Mas tu foi a primeira que eu consegui pegar, porque já tive conversando, é o nosso 9º podcast. Olha, parabéns pelo trabalho, eu tenho acompanhado. É um grande desafio, né? não tem uma formação de... Meu negócio é conversar com as pessoas, me conectar às pessoas, e gosto sim de poder passar isso adiante, e estou realizando aí algo que me satisfaz. Isso aí, essa é a nossa função, multiplicar conhecimento. Entregamos um mundo melhor, com certeza, né? Cada um fizesse um pouquinho, né? Pudesse 1% do seu, o mundo estaria 100% bom. Exatamente. Miriam, quer dar um tchau pro pessoal? Então tá, agradecer só, obrigada. E quem tiver mais interesse aí em saber a respeito do mercado de leilões, siga nas redes sociais, né? Estamos à disposição, procure o João agora lá no litoral, né? E vamos moldando e superando as dificuldades que forem surgindo. Perfeito, é isso aí, pessoal. Estivemos com vocês aí durante esse bate-papo, com bastante aprendizado, com bastante conhecimento, né? Claro que com isso surgem novas dúvidas, né? Vocês podem nos procurar, podem entrar em contato conosco aí, comigo, com a Miriam Valandro, né? O meu é o @meumentorimobiliário, né? Estamos no Spotify também, no MMIcast, temos
né? Nosso programa está na rádio também lá, Miriam, o MMCast. Né? Sucesso, né? Toda segunda-feira, às 19 horas. Incrível. Né? Tenho falado com grandes empreendedores, né? Pessoas com histórias de sucesso, que têm agregado muito aí a toda a classe, né? Seja, eu falo os entusiastas do mercado imobiliário, que quem são essas pessoas? Quem nasce tem que morar em algum lugar. E é uma classe, o ramo imobiliário, ela dá emprego para diversas classes, arquitetos, engenheiros, advogados, corretores de imóveis, né? A parte de limpeza, a parte de reforma, prestação de serviços de todos os tipos da construção civil. Então, é um mundo muito amplo com infinitas possibilidades. Então, você está convidado a nos seguir e acompanhar nossas redes sociais. Eu agradeço a participação, um grande abraço, ficamos por aqui.